ou você tem um talento nato, tipo Osmar Santos, e você aproveita isso, ou então você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que saber a regra do jogo. Quer ver, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu não gostava disso no Osmar. Inclusive, um dos motivos de eu ter saído da Rádio Globo é que ele começou a fazer Globo Esporte, apresentar o Globo Esporte na TV, e começou a transmitir jogos de futebol na TV, foi fazer Copa do Mundo, e eu adorava trabalhar com ele no rádio. Quando ele ia para a televisão, eu não gostava dele na televisão, e também ele começou a deixar o rádio no segundo plano. Isso me fez mal, esse foi um dos motivos de eu sair da Rádio Globo. Fiz besteira, mas na época eu estava triste com isso. Vou dar um exemplo para vocês. Ele foi transmitir um jogo na Olimpíada de 88, acho que foi nos Estados Unidos. E ele narrou a medalha de ouro do Joaquim Cruz, nos 800 metros, que foi importantíssimo. Mas não sabia nada, não sabia nem... Eu sei que não sabia nada porque na época eu tinha um jornal, eu tinha um jornal do atletismo. Eu inventei um jornal de atletismo porque tinha tabela de recordes, distribuía para o Brasil inteiro, para todos os atletas e tal. E então eu sabia que o Osmar não sabia nada disso, mas ele não estava nem aí. Transmitiu a medalha de ouro como com ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. E eu não gostava porque quando tinha imagem, o palavreado do Osmar já não tinha tanta força. Porque você está vendo, né? E ele foi transmitir um jogo de polo aquático, colocaram um especialista do lado dele, do Pinheiros, que esqueci o nome, Pola. E o Osmar começou, Brasil, Bulgária, sei lá. E não sei o que, gol da Bulgária, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, é fogo no boné do guarda, gol da Bulgária, tá 3-0 para a Bulgária, 4-0, 4-1, 5-1, ele foi transmitindo do jeito dele na TV. Aí quando chegou no final do primeiro tempo, falaram na escuta dele aqui, Osmar chama rápido break quando terminar o primeiro tempo. Ele acabou o primeiro tempo, ele falou, Globo na Olimpíada de Los Angeles, sei lá. Aí entrou o break. Aí voltou para ele, assim, voltamos aqui de Los Angeles, não sei o quê, lá vai Brasil, segundo tempo, lá vai Brasil, tal, 8-2 para a Bulgária, e não sei o quê. Quando chegou perto de acabar o segundo tempo, entrou o produtor e falou assim, Osmar, faz como você fez rapidinho, foi ótimo no primeiro tempo, você chama o break. Aí ele terminou o segundo tempo, Globo na Olimpíada de Los Angeles. Entrou o break, ele pegou a sacolinha dele lá, a malinha, a pochete dele, sei lá o que ele tá, olhou para o comentarista, o especialista, e falou assim, obrigado, hein, um grande abraço. O cara falou, você vai? Ele falou assim, vou embora. Ele falou assim, pô, mas são 4 tempos, acabou o segundo. Para você ter uma ideia como ele era desligado e como ele não se informava. Você vai para uma transmissão na TV Globo de um jogo de polo aquático para o Brasil inteiro, é Olimpíada. Pô, lê um pouco sobre a Olimpíada, né? Mas ele era assim, ele pensa que ele ficou abalado, ele voltou e foi para o terceiro tempo e tal. Aí ele era tão malandro que ele falou assim, olha aí, para você que não sabe, são 4 tempos, hein? Então ele era ótimo nisso. Pena que ele teve um acidente, que foi uma tristeza. Ele me liga às vezes, eu às vezes choro, né? Porque fiz uma cirurgia e ele me ligou uma semana depois, porque ele tem dificuldade agora. Um cara que falava 261 palavras por minuto, agora ele tem um vocabulário curto. Aí, Cata, oi Osmar, como vai? Você, Dodói, olha, sabe? Eu estou na cama aqui, me recuperando, tá? E você, saudade, sabe? Então, isso me destrói. Então, eu até falo pouco com ele, porque eu fico mal quando eu falo. Como que era composta a equipe para a transmissão do jogo? Desde o cara da mesa, os cabos, o narrador, o repórter de campo, como que é composta? Olha, eu aproveito até para contar para vocês o porquê que acabou
até dando certo o fato de eu não ter os vícios do rádio. O rádio, antigamente, o rádio sempre foi assim. O jogo começa às 4, a transmissão abre às 1h30 da tarde. E fala, e fala, e fala, e fala. Então, sempre... por isso é que também tem o outro lado. Todos os carinhas que dão certo na televisão passaram pelo rádio. E geralmente, ou quase sempre, pelo esporte. Então você pega Datena, você pega aquele Gil que fazia polícia, Gil Gomes, que hoje está doente, Faustão, todos os caras, a grande maioria, foi repórter esportivo. Por quê? Porque o repórter esportivo ele tem que entra numa transmissão 1h30 e tem que falar até às 4. Depois começa o jogo, ele continua falando, e termina o jogo, ele faz mais 1 hora de vestiário. E tem que ter improviso. E por isso é que a grande maioria dos apresentadores e dos narradores e que depois vão que vão fazer locução esportiva, que vão fazer apresentação de programa, foram narradores em rádios do interior, onde você fica sem condição, não tem nada, você tem que ficar falando. Não tem muita entrevista, muita produção, você não tem nada. O cara entra lá e começa a falar e vai embora. Então, como eu nunca tinha entrado numa emissora de rádio, eu cheguei lá e comecei a fazer um roteirinho, que até ficou famoso no meio, onde eu distribuía, o repórter ia para o estádio, com uma relação, por exemplo, um giro 1 de transmissão, giro 2, giro 3, e eu punha lá Fausto Carmona, tal, com o clube, que ele tinha que dar uma manchete. Então o cara estava no estádio, e o narrador, o Osmar, o Maciel, o Reinaldo, qualquer um que estivesse transmitindo, pegava o meu caderninho e falava assim, vamos lá, giro de informações aqui na Globo, não sei o que, tal. E eu pedia para eles, exigia, inclusive no começo tive que brigar muito, para que eles dessem uma manchete. Porque isso não tinha antes. Isso eles entravam e ficavam 10 minutos falando. Então o cara tinha que preparar como se fosse uma manchete de jornal. E o cara precisava... por que eu vou dar o manchete? Criava uma competição, porque... a manchete do Fausto foi boa, do Carmona foi uma porcaria, mas... o outro Márcio Bernardes, olha que notícia... Então, criava o giro de manchetes e eles entravam com aquele giro que ficava 10 minutos dando um giro de informações. Depois, cada um desenvolvia o seu assunto e no meio punha as entrevistas. Então, e preparava muita entrevista que eu gravava antes, editava e tal. Então, a transmissão começou a ter uma cara diferente, um jeito diferente, mais jornalístico, isso que o Osmar falava depois. Está vendo como eu acertei que você não devia, que você não tinha visto, que aí mudou. Agora os caras falam menos abobrinha. Eu não tirava e nunca fui contra as brincadeiras. Eles continuavam brincando, continuaram fazendo uma transmissão sempre bem-humorada. Mas é que tinha, porque eu sempre falava nas reuniões para eles, nós só vamos ganhar da Bandeirantes, naquela época, repito, que todo mundo ouvia rádio, e que o futebol era muito mais importante, nós só vamos ganhar da Bandeirantes o dia que o carinha chegar no escritório, chegar numa reunião, numa festa, e alguém falar para ele, você viu que o Corinthians contratou fulano? Não, quem falou? Eu vi na Rádio Globo hoje. Você ouviu na rádio? Aí o cara é um ouvinte da Bandeirante. 1, 2, 3, é normal. Na quarta ele vai falar, mas eu estou passando por idiota. Todos eles sabem o que está acontecendo, eu não sei nada, nunca. É a mesma coisa você comprar um jornal e no outro jornal dar a notícia, o teu não. Hoje é difícil um não dar, mas que eles se olham e se copiam. Então, a gente acabava dando tanta notícia, furinhos, em relação a Bandeirantes e PAN,
que os outros começaram a fazer escuta da gente, mas acabavam dando depois. Então, nós viramos o jogo realmente com a notícia. Isso que o Osmar sempre falava, ó, esse lado jornalístico é que deu muito certo, que a gente continuou falando besteira e brincando, mas tinha informação. E sem informação, não adianta. É uma coisa, você fica 1 hora assistindo a TV Globo, você chegar, repito, numa festa, falar assim, o cara fala, você viu que o fulano pediu demissão? Não, eu fiquei na Globo. Onde você viu isso? Eu vi na TV Bandeirantes. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes o cara muda. Preparando esses roteiros e distribuir o roteiro, né? Tinha que fazer a escala, porque para distribuir para a técnica, aí o responsável pela técnica escalava os operadores, então saía